Você come banana achando que está fazendo um favor ao seu intestino. E a banana pode fazer muito bem, sem dúvida. Mas há uma probabilidade alta de que a forma como você está consumindo esteja causando exatamente o oposto: fermentação excessiva, desequilíbrio da flora intestinal, picos de insulina repetidos e inflamação crônica silenciosa que se acumula ao longo de semanas e meses, sem que você perceba a origem do problema. A banana é uma das frutas mais consumidas do mundo e uma das mais mal compreendidas do ponto de vista nutricional. Ela não é apenas açúcar e potássio. Dependendo do estágio de maturação, da combinação alimentar e do momento do consumo, ela se comporta de formas completamente diferentes dentro do organismo. E 5 erros específicos que a maioria das pessoas comete transformam esse alimento potencialmente terapêutico em um gatilho diário de disfunção intestinal. Se você come banana regularmente e convive com inchaço, gases, intestino irregular, cansaço após as refeições ou vontade constante de açúcar, fique até o final. A causa pode estar bem mais perto do que você imagina. Erro 1. Comer banana completamente madura em excesso. O primeiro erro começa antes mesmo de qualquer combinação alimentar. Escolher sempre bananas completamente maduras, com a casca cheia de manchas escuras, acreditando que quanto mais doce e mole, melhor para a digestão. O estágio de maturação da banana muda radicalmente sua composição química. Uma banana verde ou levemente amarela contém grandes quantidades de amido resistente, uma fibra que o intestino delgado não consegue digerir. Esse amido chega intacto ao intestino grosso, onde serve de alimento para as bactérias benéficas, especialmente as produtoras de butirato, um ácido graxo de cadeia curta que nutre as células da parede intestinal, reduz a inflamação e fortalece a barreira intestinal. O amido resistente da banana verde é literalmente um prebiótico natural. À medida que a banana amadurece, esse amido resistente é convertido em açúcares simples, glicose, frutose e sacarose. Uma banana completamente madura tem índice glicêmico significativamente mais alto do que uma banana verde. Ela entra na corrente sanguínea rapidamente, eleva a insulina com velocidade e, quando consumida em excesso ou repetidamente ao longo do dia, contribui para o ciclo de resistência à insulina, que alimenta a inflamação intestinal e sistêmica. Além disso, bananas muito maduras têm menor teor de pectina, a fibra solúvel que regula o trânsito intestinal e alimenta o microbioma. A textura mais mole não reflete melhor digestibilidade em termos metabólicos. Reflete menor valor funcional para o intestino. A prática mais inteligente é variar o estágio de maturação. Bananas levemente amarelas com pontas ainda verdes fornecem a combinação ideal entre amido resistente, pectina e açúcares naturais em quantidade moderada. Reservar as bananas muito maduras para uso ocasional em receitas, não como consumo diário. Erro 2. Comer banana com o estômago vazio pela manhã. O segundo erro é amplamente praticado e raramente questionado. Comer banana como primeira refeição do dia, sozinha, com o estômago completamente vazio. Quando a banana madura é consumida em jejum, sem nenhum outro alimento que contenha proteína, gordura ou fibra adicional, o açúcar natural dela entra na corrente sanguínea de forma acelerada sem nenhum amortecedor metabólico. O pico de insulina resultante é mais acentuado do que seria se a fruta fosse consumida junto a outros macronutrientes. Após esse pico, a insulina cai rapidamente
e o organismo entra em estado de hipoglicemia relativa, que se manifesta como fome intensa, irritabilidade, queda de concentração e desejo por mais carboidratos poucas horas depois. Esse ciclo, repetido diariamente, é um dos principais mecanismos de manutenção da dependência de açúcar e da disfunção metabólica progressiva. Há um segundo problema específico para o intestino. A banana contém ácidos naturais e compostos que, em estômago vazio, podem irritar a mucosa gástrica em pessoas com tendência a refluxo, gastrite ou intestino sensível. O magnésio presente na banana em grandes quantidades quando consumido sem alimentos pode alterar o ritmo de contração intestinal, causando efeito laxativo indesejado ou, paradoxalmente, desconforto por fermentação acelerada em pessoas com disbiose intestinal pré-existente. Há ainda um terceiro fator que poucos conhecem. A banana contém triptofano e tiramina, compostos que em estômago vazio e sem a presença de outros nutrientes para competir pela absorção, chegam ao cérebro com mais facilidade e podem causar sonolência e névoa mental nas primeiras horas da manhã, justamente quando a maioria das pessoas precisa de foco e clareza. A solução é simples: nunca consumir banana isolada em jejum. Combiná-la com uma fonte de gordura saudável, como pasta de amendoim sem açúcar ou amêndoas, e com uma fonte de proteína, como ovos ou iogurte natural, transforma o impacto glicêmico da fruta completamente. A gordura e a proteína retardam o esvaziamento gástrico, o açúcar entra na corrente sanguínea de forma gradual, e o intestino recebe o amido resistente e a pectina da banana em um contexto metabólico estável e favorável. Erro 3. Combinar banana com leite ou laticínios convencionais. O terceiro erro é uma das combinações mais populares nas redes sociais e nas prateleiras de produtos industrializados. Banana com leite, vitaminas de banana com leite integral, iogurte sabor banana com base em laticínios convencionais. O problema dessa combinação tem duas camadas. A primeira é a fermentação. A banana é uma fruta com alto teor de açúcares fermentáveis, e o leite convencional contém lactose, outro açúcar que uma parcela significativa da população adulta digere com dificuldade. Quando esses dois substratos fermentáveis chegam juntos ao intestino, especialmente em pessoas com algum grau de disbiose ou sensibilidade não diagnosticada, o resultado é fermentação excessiva, produção de gases, distensão abdominal e elevação dos marcadores inflamatórios intestinais. A segunda camada é o impacto da caseína A1, a principal proteína do leite convencional de produção industrial. Em indivíduos geneticamente sensíveis, a digestão da caseína A1 libera um peptídeo chamado beta-casomorfina 7, que pode aumentar a permeabilidade intestinal e ativar uma resposta imunológica de baixo grau. Quando esse estímulo é combinado com os açúcares fermentáveis da banana, o ambiente intestinal se torna duplamente inflamatório. O impacto é agravado quando a combinação é industrializada. Iogurtes de banana comerciais frequentemente adicionam açúcar refinado, aromas artificiais e espessantes como carragenina, que por si só já é um composto com efeito pró-inflamatório intestinal documentado em estudos com células e modelos animais. Quem quer combinar banana com laticínios tem alternativas de menor impacto. Leite A2, que contém apenas a caseína A2, sem o peptídeo problemático, ou iogurte natural integral sem adição de açúcar, cujo processo de fermentação já degradou parte da lactose e adicionou bactérias benéficas que ajudam na digestão. Erro 4.
Comer banana imediatamente antes ou depois de refeições principais. O quarto erro é tratar a banana como sobremesa imediata após o almoço ou o jantar, ou como lanche nos 15 a 20 minutos que antecedem uma refeição principal. Frutas, incluindo a banana, digerem em velocidade muito diferente de proteínas, gorduras e carboidratos complexos. O trânsito de uma fruta pelo estômago em condições normais leva entre 20 e 40 minutos. Uma refeição completa com proteína e gordura leva de 2 a 4 horas para ser processada pelo estômago. Quando a banana é consumida imediatamente após uma refeição sólida, ela não consegue passar rapidamente pelo estômago, porque a saída é bloqueada pelos alimentos mais pesados que ainda estão sendo digeridos. A fruta fica retida junto com a refeição em um ambiente de pH ácido e enzimas digestivas destinadas a proteínas e gorduras. Nesse ambiente inadequado, os açúcares da banana começam a fermentar antes de chegar ao intestino delgado. Essa fermentação gástrica produz gases, gera compostos que irritam a mucosa gástrica e cria subprodutos que chegam ao intestino já parcialmente degradados de forma errada, alterando o equilíbrio do microbioma. O mesmo problema ocorre quando a banana é consumida poucos minutos antes de uma refeição. Ela eleva rapidamente a glicemia e a insulina, e a refeição seguinte chega em um ambiente hormonal que favorece o armazenamento de energia em vez da utilização. O resultado ao longo do tempo é acúmulo de gordura, especialmente visceral, e piora progressiva da sensibilidade à insulina. O intervalo ideal entre o consumo de frutas e refeições principais é de pelo menos 30 minutos antes, ou pelo menos 2 horas depois. Isso garante que a banana transite pelo estômago de forma independente, sem competir com a digestão de outros alimentos, e chegue ao intestino delgado em condições de ser absorvida corretamente. Erro 5. Ignorar a frequência e tratar banana como alimento neutro. O quinto erro é o mais silencioso de todos. Consumir banana todos os dias, várias vezes ao dia, em diferentes formas como fruta inteira, vitaminas, snacks industrializados com sabor de banana, barras de cereal com banana e farinha de banana, sem contabilizar o impacto acumulado sobre o intestino e o metabolismo. A banana não é um alimento neutro, é uma fruta com carga glicêmica relevante, alto teor de frutose e compostos fermentáveis que, quando consumidos em excesso e com frequência elevada, criam condições específicas de desequilíbrio intestinal. A frutose em excesso, mesmo proveniente de frutas naturais, sobrecarrega a capacidade hepática de metabolização. Quando o fígado não consegue processar toda a frutose que chega, ele converte o excesso em triglicerídeos, eleva os marcadores inflamatórios e contribui para o processo de esteatose hepática não alcoólica, uma condição cada vez mais prevalente e diretamente ligada à inflamação intestinal crônica. O intestino tem capacidade limitada de absorver frutose por vez. Quando a quantidade ingerida supera essa capacidade, a frutose não absorvida segue para o intestino grosso, onde é fermentada pelas bactérias locais. Essa fermentação excessiva produz hidrogênio, metano e outros gases, causa distensão abdominal, altera o pH intestinal e favorece o crescimento de espécies bacterianas oportunistas em detrimento das bactérias protetoras. O resultado é disbiose, e a disbiose é um dos principais motores da inflamação intestinal crônica. Isso não significa que banana seja um alimento ruim ou que deva ser evitada. Significa que frequência e quantidade importam tanto quanto qualidade.
Uma banana por dia, no estágio de maturação adequado, combinada corretamente com outros alimentos e no momento certo, é um alimento funcional de alto valor. 2 ou 3 bananas por dia, em formas variadas, combinadas com laticínios, consumidas em jejum ou logo após refeições, acumulam um impacto inflamatório e fermentativo que o intestino de muitas pessoas simplesmente não consegue compensar. Vale destacar que snacks industrializados com sabor de banana, barras de cereal com banana, bebidas e vitaminas prontas com banana frequentemente combinam o açúcar natural da fruta com açúcar refinado adicionado, óleos de sementes processados e aromas artificiais. Esses produtos amplificam todos os problemas descritos acima, sem oferecer nenhum dos benefícios do amido resistente, da pectina ou dos compostos bioativos da fruta in natura, que são parcialmente ou totalmente destruídos pelo processamento industrial. Consumir banana como ingrediente de produto industrializado não é o mesmo que consumir banana. É consumir açúcar com sabor de banana. O que a banana pode fazer quando consumida corretamente? O amido resistente da banana verde ou semi-madura é um dos prebióticos naturais mais estudados da literatura científica. Ele alimenta as bactérias produtoras de butirato que protegem a mucosa intestinal, reduzem a permeabilidade do intestino e modulam a resposta imunológica local. Estudos mostram que dietas ricas em amido resistente estão associadas a menor incidência de síndrome do intestino irritável, menor risco de câncer coloretal e melhor controle glicêmico em pessoas com resistência à insulina. O potássio da banana apoia a função muscular intestinal e o ritmo do peristaltismo, contribuindo para a regularidade do trânsito sem o efeito agressivo de laxantes. A pectina regula a velocidade de esvaziamento gástrico e serve de substrato para bactérias benéficas do microbioma. O magnésio é cofator de centenas de reações enzimáticas, incluindo as envolvidas na digestão, na síntese de neurotransmissores intestinais e na regulação da contração muscular que move o alimento pelo trato gastrointestinal. Esses benefícios são reais e documentados, mas eles dependem integralmente de como a banana é consumida. Consumida verde ou semi-madura, fora das refeições principais, combinada com proteína e gordura saudável, sem laticínios convencionais e em quantidade moderada de 1 por dia, a banana contribui ativamente para a saúde intestinal. Consumida de forma oposta, repetindo os 5 erros descritos, ela trabalha contra o mesmo intestino que poderia estar nutrindo. A mudança não exige abandonar a banana, exige consumi-la com consciência do que ela é, de como ela age dentro do organismo e de quais combinações e hábitos potencializam ou destroem seu valor funcional. O intestino responde rapidamente a essas mudanças. Em dias a semanas de ajuste consistente, a diferença em gases, inchaço, regularidade intestinal e níveis de energia ao longo do dia já começa a aparecer de forma perceptível e progressiva.